Boa noite, todo mundo chegou na hora. Boa noite. A gente vai falar hoje da Parashá Re'eh. Vai ser dedicado a Refuá. O estudo vai ser dedicado a Refuá do Eli Bursinger, da Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, do Marcelo Basso Lima, Ruth Batsara, Hannah Batrut e Elhanan Ben Yitzhak. Tá? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Vamos falar de um assunto polêmico. A gente vai falar do falso profeta, né? Tem vários assuntos assim, eu não vou dar o resumo hoje porque eu esqueci de fazer meu resumo aqui, do meu resumo da Paraxá, mas enfim, ficar devendo essa hoje. Mas a gente vai falar especialmente do falso profeta, que é um tema bem, a gente discute muito isso, e inclusive o Farley, como eu falei, fez a pergunta na vez que a gente falou de Bilam, mas como é que ele é tão bom profeta, vamos dizer assim, se ele tem caráter duvidoso, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem essa questão justamente que a Hashem fala do falso profeta na Torá, e aí a gente tem que primeiro diferenciar as duas coisas. O que é o Navi Emet, né? O que é o profeta verdadeiro, né? E aí a gente tem o caso, eu botei aí no número 1 para vocês na Megillah, que é específico que existem 7 profetisas, né? 7 profetas mulheres, e aí a Megillah discute quem são elas, né? Eu não botei todo o texto aí, porque senão ia ficar muito texto, mas se vocês quiserem olhar, a referência está aí. Mas quem são as 7 profetisas? Sara, Miriam, Dvorah, Hannah, Abigail e Huldah e Esther, tá? E depois tem a explicação de cada uma delas na continuação dessa Guemará aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Então, o profeta Emet, o profeta verdadeiro, ele tem uma intenção só. A intenção dele é passar aquilo que ele recebeu diretamente, ou de Hashem por um sonho, ou por uma visão, que ele recebeu diretamente dos céus, da melhor forma possível, obviamente cada um nos seus limites, né? Moshe tinha, vamos dizer assim, o melhor tipo de profecia, porque ele recebia de forma clara, né, a questão, para a audiência dele. No caso, a gente está falando do povo de Israel aqui, né? Então essa é a intenção do profeta, passar da melhor forma possível a mensagem que ele recebeu para a audiência dele, tá bom? E aí a gente chega nesse conceito do Navi Sheker, né, que é o profeta falso, né, o profeta de mentira, né? E ele tem outras motivações, tá? Grande parte do que eu vou falar aqui é baseado no que o Rabbi Beryl Wine falou. Ele é talvez nossa historiadora de plantão aí, que eu sei que, enfim, tá bem mais que eu, mas conheça ele porque ele escreve muito sobre a história do judaísmo. Então, ele tem a intenção de afastar as pessoas com quem ele está falando da Torá, de Hashem, das mitzvot, das midot tovot, de todas as características positivas. A intenção dele é afastar as pessoas desse caminho. Essa é a intenção do profeta profeta falso, do Navi Sheker, né? E isso é declaradamente aberto. Isso não é velado, não é escondido. Até pode começar dessa forma, mas depois é bem aberta a questão, né? E aí a gente pode ver na Torá o que a Torá fala, em Devarim, no 13, 1 a 6, ele fala assim: de tudo que eu vos ordeno, escudareis fazer, não acrescentareis, não subtraireis nada disso. Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou um milagre na terra, e realizar-se o sinal ou o milagre que te falou, e te disser, vamos atrás de outros deuses que não conheceste e servimos-nos. É isso que ele tem uma digitação aí. Mas a questão é, ele vai falar, vamos lá fazer o Avodazará, vamos lá seguir a outra ordem, vamos fazer outra coisa. Eu provei que eu sou um profeta aqui porque eu fiz um milagre ou alguma coisa assim. Então é isso que isso que Hashem contra isso que Moshe está falando. Presta atenção no que está acontecendo, né? Então ele fala, beleza, ele fez tudo, ele falou que ia ter um milagre, ele fez o milagre, e aí ele te chamou para fazer uma coisa que não está na Torá. Aí vem o quê? Não obedecerás as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque Hashem, vosso Deus, vos está testando para saber se há mais Hashem, vosso Elohim, com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Após Hashem, vosso Deus andareis, ele temereis, seus mandamentos guardareis, sua voz ouvireis, e a ele servireis, e as suas qualidades adotareis. Tá? Ele fala o que deve fazer com o profeta depois. Aquele profeta, o sonhador, será morto,
quanto pregou falsidade em nome de Hashem, vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa dos escravos para vos desviar do caminho de Hashem, vosso Elohim, e vos ordenou para andar nele. Ou seja, Hashem mandou você fazer uma coisa, você está fazendo outra, e ele está avisando que você não pode fazer outra. E eliminarás o mal do meio de ti. Tá? Então, está aberta aí a situação, não está velada de forma nenhuma. Né? Então, essa é a ideia básica, e essa ideia vale até hoje. Tá? A gente vai ver mais ou menos como é que funciona hoje, mas ela vale até hoje. Vou dar um exemplo. Eu não estou falando de política aqui, tá? Eu vou deixar isso bem claro desde o começo. Eu não vou discutir política em momento algum nesse processo. Então, só vou dar um exemplo e aí você leva isso para onde você quiser. Notícia. Se você quiser ver notícia e você acha que as pessoas não têm uma motivação para falar aquilo, elas só estão simplesmente passando, é meio difícil de ver isso hoje. Normalmente sempre tem uma intenção por trás daquilo que é dito ou escrito, né? Então, assim, você vê que algumas, seja de esquerda ou de direita, algumas redes têm a tendência. E essa tendência, inclusive quando eles chamam algum expert para falar sobre o assunto, o expert também segue essa tendência, né? O Rabi Wine, inclusive, comenta, o único expert hoje em dia que provavelmente não é tendencioso de forma alguma é a pessoa que é o homem do tempo, né? Que provavelmente ele não tem por que ter um lado, ele simplesmente está lá para dizer o que deveria acontecer ou não deveria acontecer, certo? Então, essa tendência é muito clara hoje em dia, até quando você conversa com as pessoas elas hoje em dia, principalmente hoje com essa cisão de ideias políticas, mais uma vez eu não estou falando de política, eu só estou falando da ideia. Essa cisão de ideais políticos gera isso também. Tudo que alguém fala tem uma tendência, né? Então, outra coisa importante, Israel na mídia também. Israel na mídia sofre muito com isso. Quem acompanha sabe que a tendência é não falar muito bem de Israel, pelo menos na mídia brasileira hoje em dia, né? Então, pelo menos eu não acompanho muito, mas o pouco que eu vejo é difícil de engolir às vezes, né? Então, esse tipo de tendência, sem observar os dois lados, sem observar, porque assim, né, tem sempre o lado A, o lado B e a verdade, né, aquela velha história, né, tem sempre o meu lado, o teu e a verdade que está no meio dos dois. Então, quando não se fala dos dois lados ao mesmo tempo, fica meio complicado de se aproximar desse meio termo aí, né. Então, essa é a natureza das pessoas no fim das contas, né. Elas querem segurança no que está sendo dito, no que vai acontecer. Então, e aí acontece uma coisa que é muito real no mundo inteiro hoje em dia. O que acontece é pessoas estão sempre buscando pessoas que vão resolver, que vão ser o salvador, o milagreiro ou qualquer coisa parecida. Isso é uma coisa real hoje em dia. Você sempre procura isso, você procura alguém que vai resolver seu problema, sem que você tenha muito esforço, a não ser assumir que aquela pessoa vai fazer isso por você. Tá? Então isso vale para todo mundo, em geral. Assim, o mundo inteiro vive um pouco essa ideia. Tá? Então, principalmente quando a gente fala de explicações lógicas que já não servem, aconteceu alguma coisa, qual é a lógica disso? Não sei. Quando chega nesse ponto de você já não sabe mais explicar a situação, aí esse aspecto fica exacerbado, tá? Essa ideia de, cara, precisa aparecer um milagre aqui para dar certo. Então, você fica buscando o milagre ativamente, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer hoje é por que é que a palavra Navi é usado para o falso profeta? Por que não usar uma outra palavra? Por que não usar outra palavra? Até usa, né? O sonhador ou qualquer coisa parecida, mas por que usar essa palavra Navi? Né? Afinal, essa palavra foi usada para Avraham também, né? Por exemplo, Avraham Avinu também recebeu esse título, vamos dizer assim. Então, por que é que a gente vai usar esse título justamente para essa pessoa que não está aí justamente com as melhores das intenções, né? O que é um Navi? Alguém que recebeu um dom de transmitir essas informações que vêm direto dos céus e entende coisas que as pessoas normais não costumam entender. Ele tem uma ligação espiritual um pouco diferente. Tem um conhecimento espiritual, vamos dizer assim. Então, por que usar essa palavra tão forte para esse falso profeta? Essa é a pergunta. Então, o Rabbi Berwan fala uma coisa que é muito interessante. Nós temos outras formas de chamar os mentirosos, de dar nome aos mentirosos. Não precisa usar essa palavra. Né? Então, a gente vai ver alguns
alguns comentários sobre esse aspecto, e aí a gente tenta amarrar no final com uma ideia. Então, alguns comentaristas, por exemplo, o Nachmanides, o Ramban, o Abravanel, o glorioso parente do... Já faz muito tempo, né, do Silvio Santos, né? E o Riscuni, eles acabam discutindo essa questão. O Riscuni, ele faz meio que ele pega as duas opiniões e bota no mesmo texto, mas enfim, é uma discussão. A primeira opinião é a seguinte: por um tempo, a gente já está falando do falso profeta, né? Então, por um tempo, no começo, essa pessoa realmente é um profeta. Ela realmente recebeu, ela realmente tem esse dom, mas de alguma forma isso acabou subindo na cabeça dela. Então, ela meio que perdeu o fio da meada, perdeu o caminho. Foi e falou: não, beleza, agora que eu tenho esses poderes, eu vou fazer o que eu quiser com eles. Né? Então, isso subiu a cabeça. A Torá descreve Moshe de duas formas principais. Primeiro, ele é o maior profeta que já teve, não vai ter nenhum profeta igual a ele. E a segunda é que ele é Ishanav Meod. Ele é um homem muito humilde. Né? Então, a conclusão do Nachmanides é a seguinte: os dois andam juntos. A profecia e a humildade andam juntos. Tá? Então, não tem a capacidade de profecia. Se a pessoa tem a capacidade de profecia e não tem humildade, pode destruir ela de alguma forma. Certo? Então, o Rambam fala assim: a humildade é o primeiro passo. Pessoas arrogantes não podem ser profetas. Tá? Então, é que nem a gente está falando do expert. Né? A pessoa pode ser um expert, mas ela não é um profeta. Tá? Ela precisa da humildade. O que define a profecia é a humildade da pessoa. Ou seja, define a profecia dela como ela ser um Navi Emet ou um Navi Sheker, é a humildade. Se ela for humilde, ela sabe o lugar dela e ela não vai usar isso para o próprio ganho. Se ela não for humilde, se é uma pessoa arrogante, ela vai tentar ganhar isso com isso a qualquer custo. Né? Então, Moshe era mestre nessas duas áreas, tanto na profecia quanto na humildade. Por isso que a gente fala, Moshe Emet, Vetorato Emet. Então, Moshe é verdadeiro, assim como a sua Torá também é verdadeira. Tá? Então, a marca do falso profeta é a arrogância. Certo? Então, esse é o resumo. A pessoa realmente era profeta, essa é a primeira opinião do Nachmanides. A pessoa realmente era um profeta, mas em algum momento ele se perdeu, e subiu a cabeça dele, ele acabou virando o Navisheker, virando essa pessoa que puxa as pessoas para o Avodazará, que puxa para a idolatria. Tá? E aí, o grande exemplo disso é Bilam. Né? Para Shabalak, Bilam aparece e é dito dele o seguinte: Yodeadat Elion, né? Aí no 3 está aí essa expressão que ficou traduzida pela Sefer da seguinte forma: as palavras daquele que ouve os de Hashem e sabe o que Hashem, em que Hashem se irrita. Ou seja, Yodeadat Elion, ele conhece a sabedoria dos céus, ele conhece a sabedoria. Então, tipo, Bilam tem uma coisa arrogante, principalmente na primeira frase que decreta quem ele é, já mostra a arrogância dele, né? E ele acaba se tornando um falso profeta nesse processo. Pode ser que ele fosse um profeta, né? Nunca vi comentários sobre isso, mas pode ser que ele fosse um profeta perfeito antes, mas se perdeu nesse momento, porque ele pensou que ele poderia ganhar muito dinheiro sendo profeta, ou alguma coisa assim, né? Então, por causa da arrogância dele, isso fica bem claro quando ele precisa da burrinha dele. A burrinha dele vê o anjo que está lá no meio do caminho para matar ele, e ele não enxerga. O grande profeta Bilam não viu o anjo, mas a burrinha dele viu. Né? Então, é muito interessante ver a queda, essa queda drástica, no caso. Né? Então, a gente não vê isso afetando Moshe. Moshe tem os erros dele, mas são bem menores. Óbvio que para alguém do calibre de Moshe acaba resultando no fato de ele não poder ter entrado na terra de Israel. Mas os erros de Moshe são bem menores. Ele não se considera uma pessoa sobre-humana, ele ainda se considera um ser humano. Ele é um baita do ser humano, mas ele ainda é um ser humano. E ele sabe das responsabilidades dele, ele sabe o lugar que ele ocupa. Essa é a questão, essa é a humildade de Moshe. Né? Ele não ultrapassa os limites. Ele não é Hashem, ele não é um ser humano normal. Mas ele também não é além do ser humano. Ele é um ser humano com capacidades especiais. Certo? Então, como é que um profeta se torna um mentiroso nesse caso, então? O Talmud conta uma história muito interessante. Eu botei aí no... Deixa eu ver onde é que tá. No 4. A Berachot tem... esqueci de botar aqui a Guemará, mas a Berachot tem 29a fala o seguinte: não aprendemos em uma Mishnah... A Guemará pergunta. Não, a Mishnah é essa, né? O Pirkei Avot, no caso que está aí embaixo.
não ter certeza de si mesmo até o dia da sua morte, pois Yohanan, Cohen Gadol, serviu nessa posição por 80 anos e no fim tornou-se um herege. Tá? Então, mesmo aí esse é um comentário da Guemará que eu tenho aqui, que fala mesmo que as pessoas notáveis em retidão podem tornar-se hereges. Então, tipo, mesmo assim as pessoas podem se tornar hereges, mesmo tendo sido Cohen Gadol, entrado no Santo dos Santos por 80 anos, ele ainda virou um herege no final. Tá? Então, e aí eu botei o restinho do Pirkei Avot aí só para vocês, só para a gente entender o que é no 5. Não ter certeza de si mesmo até o dia da sua morte. Não julgue o teu próximo até que te encontre na mesma situação. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? O que é que aconteceu com o Yohanan, que era Cohen Gadol? Né? A gente nunca pode dizer que é impossível a gente mudar. É isso que está acontecendo. Às vezes ele, sei lá, em algum momento perdeu o foco e isso foi suficiente para ele perder o caminho, né? Então, não é impossível você mudar de ideia. É isso que o Pirkei Avot está falando. Vai ter um momento que pode ser que você mude de ideia, certo? Às vezes é muito difícil, às vezes é muito complicado, né? A gente sabe que ser judeu não é muito fácil, né? Então, tem todas essas situações. Então, é possível você ser um Talmid Raham e se perder. É muito possível. Assim como o contrário é possível também. Você ser uma pessoa muito ruim, em certo ponto você fazer techuvá, certo? Basta querer, basta focar, exato, né? Então, a livre escolha nunca abandona a gente. O livre-arbítrio está sempre aí, tá? E aí eu botei uma frase que o Barry Wine fala, que é o seguinte: todo grande homem de negócio, médico ou advogado, todo mestre em sua área, já cometeu um grande erro na sua carreira. Abençoados são aqueles que os cometem no início. Né? Então é isso que ele está falando. Às vezes o Navi cometeu um erro no começo da carreira, mas ele não foi esse erro grotesco porque não afetou muita gente. Sei lá, ele fez uma leitura errada, alguma coisa parecida, mas no final de carreira dele já pode ser mais preocupante. Certo? Então, no fim, essa é a ideia do Navi Sheker para essa opinião. Certo? Mais uma vez, é um Navi que era um Navi legítimo, Navi Emet, que em determinado momento se perde, em determinado momento não não continua o caminho, sobe a cabeça dele de alguma forma por causa da arrogância. Tá? A segunda interpretação é a do Abravanel e do Ibn Ezra. Eu botei a do Ibn Ezra que ficou mais fácil. No 7 ele falou assim: alguns dizem que o profeta aqui discutido é um dos que roubam as palavras de Hashem. Ou seja, ele é só um mentiroso. Ele pega uma coisa que parece as palavras de Hashem e passa para frente. Tá? É uma espécie de sarcasmo para essa opinião. Então, esse cara não é profeta coisa nenhuma, ele só está usando esse termo para dizer que ele tentou chamar a atenção de alguma forma, usando esse tipo de habilidade, vamos dizer assim. Né? Então, a gente chega... Essa é mais curtinha, né? Essa é mais fácil de entender. É simplesmente um charlatão. É simplesmente um cara que contou uma história. Eu ouvi um sonho. Ninguém estava lá para ver, então ele falou. A gente sabe algumas histórias dessas, mas enfim. Então, a gente chega para a terceira, que é uma que leva uma discussão um pouco maior. Tá? Ele era um Navi, ponto, acabou, mas ele depende dos objetivos dele no final das contas. Né? Se ele quer falar e buscar a verdade, ele é um Navi Emet, desde o começo. Se desde o começo ele tem a intenção de passar o que ele está ouvindo, ele é um Navi Emet, e se ele quer usar isso para o ganho pessoal, um dos exemplos, ele é um Navi Sheker. Tá? A pergunta básica que fica é por que Hashem deixaria isso acontecer? Assim, fulano vai ser profeta. Mas ele fala, não, fulano não pensa nada de bom, ele só vai tentar enganar ou qualquer coisa parecida. Por que esse cara recebeu os poderes, vamos dizer assim? Por que isso é permitido? E aí o Maimonides e o Nachmanides acabam concordando quando essa pergunta é feita. O Nachmanides, como cabalista, ele enxerga isso de uma forma muito lógica, é incomum, vamos dizer assim. Ele usa muita coisa de lógica, mas é mais fácil ele puxar para o lado da cabala. Ele enxerga isso, ele deveria enxergar em termos mais espirituais, mas ele acaba falando que o falso profeta não tem poder nenhum de fato. Né? Ele é tipo um show de mágica, tipo um Mr. M, o David Copperfield. Tá? Então, é uma ilusão, uma distração. Essa é a primeira ideia, que é principalmente do Maimonides. Você não vê o truque acontecendo e não sabe como é que ele funciona. Mas você viu como um milagre.
Tá? Então, eles concordam, tanto Narmanides quanto Maimonides concordam nessa opinião. E aí eu botei o Riscone, ele bota as duas interpretações. Eu não vou necessariamente ler, tá? Eu vou ler só a segunda parte. A primeira parte é com aquela primeira opinião, vamos dizer assim, que ele já era um profeta e depois ele segue o caminho. Então, a segunda parte ele fala assim: quando o profeta realiza profecias com truques que enganam os espectadores, fazendo-os acreditar nele. O mesmo é verdade se tal charlatão souber enganá-lo e fazê-lo acreditar que você ouviu coisas em nome de Hashem. Então, ou seja, é um charlatão, é um mentiroso, ele tá lá, tipo assim, ele aprendeu a fazer um truque de mágica e assim ele te enganou, certo? Então, essa seria a segunda interpretação dessa, se o cara é um profeta, vamos dizer assim, como que Hashem deixa acontecer? Porque ele não tem poder nenhum. Tá? Mas o Rashi vira e fala, não, esses caras realmente têm poder, eles estão fazendo alguma coisa, assim como os magos do Egito tinham poder, eles não eram tão poderosos quanto Moshe foi como mensageiro de Hashem, mas eles tinham poder, é isso que o Rashi fala. Tá? Então, e aqui acaba abrindo outra porta, com o que o Rashi fala. Eles têm poder, ou se eles têm esse poder de fazer a coisa errada, vamos dizer assim, ou se isso é tudo mentira, como é que a gente pode ver os milagres da própria Torá? Como é que a gente sabe que os milagres da Torá são verdadeiros? Vamos dizer assim, essa é a pergunta. Como é que a gente distingue um do outro? Eu vou dar um exemplo fácil aqui e depois, se for o caso, a gente discute os difíceis. Mas eu vou dar uma fácil que fica melhor. O Yam Suf, quando o mar abriu, pessoas passaram no seco. Quantas pessoas passaram? Umas 3 milhões, mais ou menos. É muito complicado a gente falar que 3 milhões de pessoas tiveram um delírio coletivo ou qualquer coisa parecida de terem andado no seco naquele momento. Tá? Então, o que é o mais provável? É que realmente tenha acontecido. Né? Então, não é uma ilusão aquele trem. Aquilo ali aconteceu. Certo? Por quê? Porque a gente tem uma história que é passada de para frente, para frente, para frente, para frente. Né? Vários rabinos dão esses exemplos de se alguém contar uma história, você é de Brasília, você sabe, você lembra aquela época que os cavalos em Brasília começaram a nascer com o rabo na cabeça e a cabeça no rabo? Não. As pessoas não se lembrariam disso. Por mais absurdo que fosse. Certo? Porque não aconteceu. Se tivesse acontecido, todo mundo se lembraria. Né? A história da Naja aí, que ficou famosa aí, provavelmente vai ser lembrada por um bom tempo. Não é um milagre, mas é um exemplo. A história vai ser lembrada por um bom tempo. Né? Então, no caso do falso profeta, essa segunda opinião é que tudo é fake. Não é só que ele imitou, é que ele tentou fazer uma ilusão, ele tentou iludir as pessoas. Não é só que ele falou bonito ou qualquer coisa parecida igual foi na outra. Né? Isso está ligado a algo, assim, lidar com isso está ligado a algo que o povo judeu usou para sobreviver há muito tempo. Já usa para sobreviver há muito tempo. Que é o ceticismo. Tinha meio cético com algumas coisas. Não tem como negar. Todos falam, isso acontece com todo mundo. Né? Às vezes alguém fala alguma coisa e fala, pensei isso não. Já ouviram aquela história? 2 judeus, 3 opiniões? É disso. A gente é cético, certo? Então, principalmente quando a gente está falando de seres humanos, certo? Então a gente fica bem cético. Pelo menos esse era o ideal, né? A gente vê isso, por exemplo, no extremo, de uma forma extrema, a gente vê isso com a Haron e Miriam. Miriam e a Haron fazem a churrará de Moshe, fala assim, ele não é tão essas coisas todas, a gente também é profeta e a gente não está fazendo o que ele está fazendo. Não vou discutir o assunto aqui, porque não vem ao caso, mas eles não concordaram com uma atitude de Moshe, e aí Hashem fala, peraí, vocês são diferentes dele. Ele está fazendo isso porque ele acha que é o certo. Vocês não deveriam estar falando desse jeito. Eles não deviam estar sendo céticos nesse momento. Então, pelo exagero, Miriam pegou sarata. Ela ficou com a lepra lá, a tradução em português. Por causa disso, ela teve que ficar 7 dias afastada do campo e o campo inteiro ficou parado esperando ela melhorar para poder continuar a viagem. Certo? Então, ela foi cética e precisou de Hashem para dizer assim, calma lá, não tem limite. Tá? Vai ser um exemplo extremo. Mas isso foi capaz de segurar a gente de alguma forma por muito tempo. Certo? Muitas coisas deixaram de acontecer porque a gente
foi cético. Né? A gente tem histórias como do Shabbatai Tzvi, que deu um problema grandão. Inclusive, acho que a Sefer tem uns livros, tem uma coleção sobre ele que é bem interessante. E quando a gente não pensa e deixa essa característica do ceticismo para trás, a gente acaba ficando em maus lençóis, né? A gente acaba tendo problema, né? Então, hoje, a gente tem uma série de trigger words, vamos dizer assim, de palavras gatilho que acabam... que se a gente falar alguma coisa, tipo, não, mas espera aí, como é que funciona isso aqui? Se a gente perguntar alguma coisa sobre essas coisas, você é mau caráter, você é qualquer coisa, isso, você é qualquer coisa, isso vale para tudo quanto é coisa, tá, pessoal? Tem certas verdades no mundo de hoje que não podem ser discutidas, tá? E assim, se você é cético quanto a esses assuntos, aí tem ou um monte de gente fala que você é isso, que você é aquilo. Então, as pessoas te apedrejam virtualmente e moralmente, vamos dizer assim, porque você fez perguntas, porque você está querendo entender qual que é a verdade de fato. Sendo que essa é a ideia do judaísmo. O judaísmo é, beleza, tem um monte de coisa para fazer, mas nada te impede de poder perguntar. Né? Obviamente que algumas perguntas são ruins, você tem que estudar mais, mas isso não é o caso também. A questão é, se você não pode perguntar e você fala, ok, eu não vou perguntar, tem um problema. Tá? Dentro do judaísmo, essa ideia. Então, o Navi Sheker é falso, é um truque. Ele vai usar essa ideia de não pergunta, eu só estou fazendo aqui, não precisa perguntar, só aceita. Não é judaico. Tá? Então, essa ideia de se aproveitar das distrações das pessoas é o caso aqui. Né? O Abravanel também tem uma explicação um pouco mais espiritual, que é esse mundo tem poderes que nós não somos capazes de explicar ou entender em certos pontos da vida. Certo? Então, por causa da existência dessas forças, mas isso não quer dizer que a gente não possa perguntar sobre elas também. Tá? Por causa da existência dessas forças que existe a possibilidade do Navi Sheker existir, como alguém que tem poderes de fato. Tá? Então, o mesmo pode ser dito dessas habilidades dele. Então, os poderes dele também, tipo, a existência deles depende dessas coisas que a gente não necessariamente entende. Então, qual que é o antídoto para isso? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente lida com essa situação? Emuná. Eu já falei aqui de Emuná algumas vezes, eu vou continuar falando, porque nesse caso é saber o que é o correto, saber perguntar e saber pensar. Né? Então, negar os poderes dos milagres às vezes é necessário. É isso que a Torá está dizendo. Às vezes o milagre vai acontecer na tua cara, mas não quer dizer que é uma coisa boa. Tá? Isso quer dizer que, principalmente, mas aí tem todo um processo. Aconteceu um milagre. Se a pessoa for contra a Torá, pensa bem. Faz suas perguntas. Seja sério. Certo? Então, o Kosker Rebbe, ele tem um chat relativamente radical sobre a questão do Hegel. Né? Eu já falei isso algumas vezes no estudo também. Como é que aquele povo viu todos aqueles milagres, viu tudo aquilo acontecendo e no final das contas vai lá e faz o bezerro de ouro? Como é que isso funciona? Né? De onde é que saiu isso? Então aí o Kosker Rebbe, eu acho que botei no nome. A forma com que Hashem rege o mundo não é inteiramente visível para nós, mas ela é correta. Devemos saber disso. Isso é imunar. O que isso quer dizer? Quer dizer, e aí essa é uma explicação do Talmud, no fim das contas. Existe um equilíbrio entre milagres e seu livre-arbítrio. Se você visse milagre o tempo inteiro, você não ia ter livre-arbítrio nenhum, a não ser que você fosse doido. Você não teria por que contra a Torá. Se toda vez Hashem falasse com você, segue a Torá aí, senão você vai morrer. Se você não fosse seguir, é simplesmente porque você não está afim de viver mesmo. Mas existe essa contrapartida. Então, a idolatria existe como esse equilíbrio com os milagres reais. Então, a mesma coisa aqui. Tá? É isso que ele está falando. A gente não sabe por que isso acontece, mas é assim. Para equilibrar o livre-arbítrio, a gente tem a idolatria. Né? Então, a ideia aqui é, da Emuná, milagres não mudam ninguém. Essa é a questão. Não é só porque alguém aconteceu um milagre que você vai mudar completamente. Você pode causar, vamos dizer assim, acender uma possibilidade de mudança, mas não quer dizer que você vai mudar. Certo? Então, o que muda as pessoas são elas mesmas, não são milagres.
dependendo da pessoa, pode ser um milagre que ela mude, mas enfim. A Torá está aí para ajudar as pessoas que estão dispostas a mudar, ou que estão dispostas a seguir, continuar seguindo, etc. Tá? Então, mesmo que seja um milagre de fato, segundo Abravanel, a Emuná vai direcionar você nesse caso. Então, se você sabe o que você está fazendo, você faz as perguntas, você quer buscar a verdade de fato e não simplesmente bater palma e falar assim, beleza, você é legal, vou te seguir, aí a Emuná vai te ajudar. Certo? Então, mais uma interpretação. Tem um livro, eu devia ter procurado o nome em português, mas tem um livro oh meu Deus, é do Oscar Wilde, eu acho. Ver se eu anotei aqui em algum lugar. Não sei. Ninguém vai me corrigir aí, só quer saber. Que é Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Que é tipo um Yankee na corte acho que até virou filme. Na corte do rei Arthur. Né? O que acontece na história, basicamente, é que um cara que veio do futuro vai para a corte do rei Arthur e ele vê o Merlin fazendo todas as magias dele lá e aquelas coisas todas e fala, peraí, isso é tudo enganação, eu sei como é que você está fazendo isso. E desaprova o Merlin no fim das contas, tá? Então, isso seria uma explicação, vamos dizer, para esse Navichecker também. Então, certas coisas que são normais para a gente hoje, há 100, 200 anos atrás, seriam milagres. Fala do relógio, né? Tem gente que consegue conversar os iWatch, sei lá, da vida, você consegue falar com a pessoa pelo relógio. Isso há 200 anos atrás, né? Fala assim, não, vou conseguir conversar com alguém que está do outro lado do mundo com o meu relógio em tempo real, né? Geladeira. Fala assim, não, você consegue guardar sua comida por anos, dependendo da comida, por causa da geladeira. Então tem coisas que pra gente são normais hoje, inclusive isso que está acontecendo aqui, eu tô falando com um monte de gente que não está perto de mim, né? Coisas que são normais pra gente hoje, que não eram nem um pouco normais, e seriam milagres naquele tempo. Né? Então, esse seria um tipo, vamos dizer assim, de Navichecker. Alguém que tem uma informação muito na frente e traz para cá, e com essa informação ele se constrói, vamos dizer assim. Né? E essa discussão toda, na verdade, ela vem da Gemara, que é uma marloquet entre o Rabi Akiva e o Rabi Yossi Hagalili, né? O Rabi Yossi da Galileia. Né? Então, esses comentários vêm dessa discussão. Tá? Então, essa discussão, inclusive, só aumentou quando a Cabala ficou um pouco mais aberta. Né? Então, o que acontece? A Cabala tem um conceito que é Sitra Achara. O que é isso? É literalmente o outro lado, quer dizer, o outro lado, que é o lado de lá, né? Que é a existência de uma força negativa que é permitida pelos céus. Hashem permite a existência dessa força negativa que permeia o mundo, certo? Então, e segundo a Kabbalah, isso explica uma série de coisas, explica uma série de coisas negativas que acontecem no mundo e muitas vezes esse conceito acaba influenciando nosso pensamento ao ponto de falar, beleza, é só isso, pronto, acabou. Mas a gente sabe que no judaísmo não é assim. Cada coisa tem 80 e poucas explicações, pelo menos, que às vezes mais. Né? Tem livros que tem 1001 explicações para um passuco da Torá. Tá? Então, a pergunta é, esse Sitra Hará, essa coisa, essa existência dessa força negativa, é a única explicação para o Navichecker? É a única explicação para os problemas do mundo? Se for, a nossa única solução é a era messiânica, que vai retirar isso de alguma forma. Ou, não sei, acabar com isso, ou retirar, enfim. Então a gente volta para o problema. A gente acabou de falar, não, se você está buscando sempre um salvador, é difícil. Acabou de falar que isso não é uma coisa muito legal. Aí fala, não, beleza, vou sentar aqui e vou esperar a era messiânica chegar. Também não vale, né? Então, na Idade Média, os comentaristas, vou dar um exemplo aqui, na Idade Média, os comentaristas, eles não costumavam escrever sobre um assunto muito específico, né? Eles não costumavam escrever sobre o cristianismo. Por quê? Por causa da força da igreja. Se eu criticar a igreja lá, opa, peraí, não pode. Isso seria se eles fossem de boa, né? Se eles estivessem tranquilos. Então ninguém, para preservar, às vezes, a própria vida, as pessoas não se metiam nisso.
isso não era um assunto, não era um assunto escrito. Essa tendência continuou com o tempo, né? Tirando o Maimonides, tirando o Rambam, que ele vivia numa situação completamente diferente, ele vivia num país muçulmano, então ele podia escrever o que ele quisesse. Nesse caso, né? Você não podia falar da situação do país dele, mas ele poderia falar das coisas de fora. E o que a gente pode falar sobre isso, sobre os milagres, vamos dizer assim, que estão recordados nessa situação, nessa história? É um desses casos que a gente está discutindo. É um navio que às vezes se tornou checker, né? Então, vem de nós, as fundações e grande parte das ideias vem do judaísmo, né? E grande parte do Novo Testamento é quase uma reescritura do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Com ideias de amor, caridade, bondade, tolerância, isso tudo já está no Tanar. Inclusive, eu aviso de que, calma lá. Inclusive, a gente começa essa porção falando, não adiciona nem retira. Ah, mas os rabinos fazem isso. Não, eles não botam nada na Torá. Eles botam as cercas. Só, calma aí. Isso aqui é para você tomar mais cuidado. Isso não é tanto que a gente fala Deoraita e Derabanan. A gente fala, essa regra de onde? É da Torá, Deoraita, ou é Derabanan? Vem dos rabinos. Né? Então, essa aqui é a questão. Ela é baseada... o cristianismo é baseado até hoje em vários milagres que aconteceram. Certo? A força do credo nisso é nesses milagres. Certo? Então, e os judeus da época não puderam discutir isso. Principalmente os que a época do cristianismo cresceu de fato. Né? Então, na época medieval, por exemplo, que a força do cristianismo era maior. Né? Então, a gente, como judeus, a gente vive de uma forma fora da história, vendo de fora, mas a gente também vive ao mesmo tempo dentro da história. Né? Acaba sendo uma relação com o Shabat, fica parecendo uma relação com o Shabat, que é um tempo fora do tempo. O Shabat é um tempo no qual o tempo é meio irrelevante. Né? Então, a reforma protestante, por exemplo, chegou, né? Diminuiu o alcance e o poder da igreja de alguma forma e acabou mudando o cristianismo como um todo. Né? O Lutero basicamente falou que o Papa não sabia o que ele estava falando, né? E isso acabou abrindo algumas portas. E também alguns judeus começaram a falar. Né? Então, falar para quê? Para manter o povo unido de alguma forma, para evitar conversões à força, que acontecia. Seja a força tipo, porque você está obrigado ou com medo de morrer, ou com medo de violência. Né? Tudo isso está aqui. Né? Então, e aí começaram a apontar certas incoerências. Começaram a falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Pensa bem como judeu, se isso vale ou não. Né? Então, alguns rabinos puderam dizer, às vezes o Navi Sheker não é um indivíduo, às vezes é uma religião, um grupo, um culto. Às vezes o Navi Sheker, a gente está aqui falando de um indivíduo, mas às vezes não é uma coisa só. Às vezes é um grupo de pessoas que pensam de um jeito e te convence, sei lá como, a não fazer mais certas coisas que deveriam ser feitas. Então, o Navi Sheker, ele é como se fosse uma entidade que não está concentrado necessariamente no indivíduo. Às vezes ele é uma coisa muito maior do que um indivíduo só. Né? Então, esse é o aviso da Torá. Cuidado, muito cuidado, quando a investigação não é permitida, quando você não pode fazer pergunta. Cuidado com isso. Cuidado com siga e se cale. Muito cuidado quando isso acontece. Faça perguntas, busque entender a questão, pense, seja cético, seja um pouco cético. Não precisa ser igual a Miriam, no caso, e a Haron, mas pensa, pergunta. Né? Então, a própria ciência ela tem vivido a questão dessa também. A gente fala, mas a ciência disso, aquilo, outro. Sim, mas a gente sabe também que na história a gente falou, isso aqui é certeza que é desse jeito. Passa 10 anos, está errado. Eu costumo falar, que é a minha área. Né? A gente sabe exatamente como funciona o átomo de hidrogênio. Você vê lá o átomo de hidrogênio e fala, a gente sabe escrever exatamente de forma teórica o átomo de hidrogênio. Se você puser um eletrãozinho, que é, vamos dizer assim, óbvio que tem partículas menores, mas uma partícula menor daquele todo ali, se botar um eletrãozinho do lado, acabou, a gente não sabe mais nada.
E esse é um salto muito bizarro, ao ponto da gente não saber nada. A gente supõe certas coisas. Então, muitas vezes a gente acha e sabe que está certo, que a ciência, beleza, a ciência agora aprendeu isso aqui. Não, né? Outro exemplo. Na época 1890, eu acho, o Lord Kelvin, o responsável pela escala Kelvin, que aterrorizou muita gente na escola, escala de temperatura. Lord Kelvin chegou a declarar no encontro de físicos que a física estava quase pronta. Só faltava resolver uns problemas lá, o problema do éter, o movimento browniano e que acabou virando buraco negro e entropia e um monte de coisa que a gente não entende. Aí chegou um cara que estava meio incomodado, sem nada para fazer, trabalhando no escritório de patentes, e ele falou assim, peraí, tem um monte de coisa que está faltando. Tá? Então, isso é real até dentro da ciência. Se você parar de fazer perguntas dentro da ciência, acabou a ciência, não vale a pena, não tem por que continuar. Se a gente simplesmente assumir porque um resultado deu certo, tanto que tem gente que escreve paper, se ninguém for lá e olhar e ver tudo que ele fez e testar as coisas que ele fez, você não vai saber nunca se ele está falando a verdade ou não. A comunidade científica funciona quase num negócio de fé. Assim, você falou que você me disse que você fez tudo legal, beleza, eu vou acreditar. Certo? Então, até quando a gente fala de ciência, existe esse aspecto. Tá bom? Então, o judaísmo é uma religião pouco populosa. A gente é um povo pequeno. Como que sobreviveu até hoje, sendo que foi perseguido várias e várias vezes? Né? Então, tem que sempre estar alerta e se preocupar com essa ideia da grande salvação. Do grande salvador. A gente não necessariamente acredita nisso. Até quando a gente fala de Mashiach, a época era messiânica, é um cara. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que é um grupo. Isso não importa, a discussão não é essa. A discussão é, para vir a era messiânica, o judeu tem que merecer. A gente estava falando, tem que cumprir, tem uma opinião que diz que tem que cumprir, o povo inteiro tem que cumprir 2 Shabbatot certinhos, seguidos, e aí vem a era messiânica. É muito difícil. O povo inteiro tem que merecer, o povo inteiro tem que estar nessa. Tá? Então, a era messiânica tem a ver com o merecimento do povo. Não é um cara que vai aparecer e vai falar, pronto, resolvi. Pode ser que seja isso depois que o povo mereceu. Mas a gente tem que saber perguntar, a gente já está merecendo? A gente está chegando perto. Talvez a gente esteja começando a merecer. Não sei. A gente está vivendo uma época difícil. Né? Então, de novo, voltando lá na porção da paraxá que a gente leu. Aqui. Não obedecereis a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque Hashem, vosso Deus, vos está testando. Testando o quê? Como assim? O que quer dizer isso? Testando o quê? Né? Então, Hashem não sabe isso. Você merece ou não alguma coisa? Como é que funciona isso? Tem que ter muito kit mesmo. O Daniel tem razão. Já tá cheio. Então, para fazer os 2 Shabbatot. Eu vou dar um exemplo do Estivá, por exemplo. Né? A Estivá, o professor, são poucos os alunos com um professor. Então, os professores conhecem muito bem, teoricamente, os alunos. E aí a pergunta que fica é por que tem que ter testes se os professores conhecem bem os alunos? Essa foi a pergunta que o Rabbi Wine fez para o mestre dele, no caso. E aí a resposta é genial. O professor sabe. O professor sabe exatamente no que você é bom, no que você é ruim, ele sabe. A questão é que o teste é para o aluno saber se ele sabe ou não. O teste é para você, não é para mim, disse o professor dele. O teste não é para eu saber, não é para os outros saber. Todo mundo sabe que você sabe. Mas será que você sabe que você sabe? Então, não tem como você ser efetivo se você não sabe que sabe. Se você está sempre se duvidando. Mas será que eu lembro disso? Será que eu lembro daquilo outro? Se você não se testar, você não vai saber. Né? Então, Hashem testa Abraham. A gente fala, os 10 trabalhos, 10 testes que Abraham passou. O último é o pior deles, que ele tem que levar o filho dele, o único filho, naquela situação. O filho
o filho que ele tinha com a mulher dele, tem que levar e sacrificar, que não era menino, mas vamos dizer que é menino, tem que sacrificar ele. Hashem sabe que Abraham levaria. Mas Abraham sabia? Né? Então, qual que é o exercício aqui? Ele não sabe. Abraham não sabe. Tanto que ele fala, e Isaac pergunta, mas e o sacrifício, cadê? Hashem vai prover. Abraham fala claramente isso. Hashem vai dar. Tanto que dá depois, aparece lá o bicho preso nos galhos. Né? Então, é para que ele conheça a própria força. Os testes são para que nós conheçamos nossas próprias forças. Essa é a ideia. O conceito do Navi Sheker é a teoria, a gente sabe. Agora, na prática, a história é outra. Certo? Teste a sua própria força. É isso que está acontecendo. Tá? Os testes são para nós, é para que a gente saiba que esse teste é para nós. Essa é a ideia. Para que a gente conheça a nossa emuná e que nem tudo é esse mal, vamos dizer assim, que responde todas as perguntas. Tá? Mas essas são situações para nos construir, nos fortalecer internamente. Eu vou finalizar só com uma ideia, está na Guemará. Aí no final, o último ponto que eu botei aí, Berahot 61b, do 10. É uma história muito interessante, que essa sim é difícil de tirar, de tirar do, falar assim, tá defasado isso aqui, é muito difícil. Papos Ben Yehudá encontrou com Rabi Akiva, que estava fazendo assembleias em público e se dedicando ao estudo de Torá, na época que isso era proibido. Akiva, você não tem medo do império? Ele perguntou. Rabi Akiva respondeu, vou usar uma parábola para explicar. Ao que isso pode ser comparado? Ele perguntou. Como a raposa que andava à beira do rio, quando percebe os peixes se juntando e fugindo de um lado para o outro. A raposa perguntou, do que vocês estão fugindo? Eles responderam, das redes lançadas pelas pessoas. A raposa disse, não querem vir até a terra seca? Assim podemos viver juntos como os meus ancestrais viveram com os seus. Eu queria só fazer uma adendo aqui, que tem uma questão bem evolutiva aqui sendo demonstrada dentro do Talmud, tá? Mas não vem ao caso. Ancestralidade comum. O peixe respondeu, e te chamam de mais esperto dos animais? Você não é esperto, é um tolo. Se estamos temerosos na água, que é nosso ambiente natural, que nos dá a vida, quanto mais no habitat que nos causa a morte. Também é assim conosco. Já o Rabi aqui vai falando, né? Também é assim conosco. Agora devemos nos sentar e nos dedicar ao estudo de Torá, sobre a qual está escrita, pois é tua vida e o prolongamento dos seus dias. Tememos o império nessa medida. Se continuarmos abandonando o estudo, estamos abandonando nosso habitat natural. E temeremos mais ainda o império. Boa noite, obrigado pela paciência, pela atenção. Obrigadão. Vou abrir para perguntas agora.